Colossenses 2, verso 8 até o verso 15. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Até aqui, até o versículo 15. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, se nos fosse perguntado, se nos fosse indagado quem é Jesus, qual era a resposta que nós daríamos a tal pessoa que fez essa pergunta ou que fez essa indagação? Pare um pouco. Reflita, pense, qual seria a resposta que você daria se alguém lhe perguntasse, se alguém lhe indagasse quem é Jesus? Talvez, meus irmãos, talvez, meus amigos, alguns de nós temos certa dificuldade em pensar em qual seria essa resposta. Em qual seria a resposta a essa indagação que, porventura, nos fosse feita. Nesse sentido, nós podemos recorrer ao auxílio do apóstolo Pedro, que, iluminado por Deus, disse sobre Jesus que ele, Jesus, era o Cristo, o Filho do Deus vivo, conforme nós temos lá em Mateus, capítulo 16, versículo 16. Contudo, a gente não pode negar que essa dificuldade que muitas vezes nós apresentamos de compreendermos e entendermos quem é Jesus, ela não é nova. Com certeza, ela não é nova. Ela se fez presente, meus irmãos, ela se fez presente, meus amigos, na vida de um dos seguidores, na vida de um dos discípulos do Senhor Jesus. E nós vimos isso na leitura devocional, lá em João, capítulo 14, ou seja, na vida de Filipe. Depois de aproximadamente 3 anos seguindo a Jesus, depois de aproximadamente 3 anos testemunhando dos atos poderosos de Jesus, depois de aproximadamente 3 anos ouvindo as palavras de Jesus, e vendo, percebendo a sua vida santa singular, Cristo, melhor dizendo, Felipe, fez esse pedido a Cristo. Felipe fez esse pedido a Cristo. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Está lá no versículo 8 do capítulo 14 de João. Ao que o Senhor Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?
Em outras palavras, era como que Cristo estivesse dizendo a Filipe. Em outras palavras, era como que Cristo estivesse dizendo ao seu discípulo: Filipe, eu mesmo, a quem você está vendo, com quem você está convivendo, eu sou Deus, Filipe. Não há necessidade que eu lhe apresente um pai. Não há carência de que eu lhe mostre o Pai, porque você já está vendo e está vendo através de mim. Então percebamos, meus irmãos, percebamos, meus amigos, que essa dificuldade de nós identificarmos, de nós conhecermos, de nós sabermos quem é Jesus, não é nova. Ela remete aos tempos apostólicos, ela remete a um período em que Cristo estava ali convivendo com um dos seus discípulos. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que essa dificuldade de entender, essa dificuldade de reconhecer quem é Jesus, ela permaneceu ao longo da história do povo de Deus. Essa dificuldade de entender e reconhecer quem é Jesus, ela permaneceu ao longo da história da Igreja de Deus aqui na terra. Esse texto que nós acabamos de ler, Colossenses capítulo 2, versículos de 8 até o versículo número 15, ele aponta justamente para essa realidade, aponta justamente para esse fato. Havia, meus irmãos, meus amigos, na igreja de Colossos, visões distorcidas sobre quem era Jesus. Haviam visões distorcidas sobre quem era Jesus. Alguns, naquela igreja, desconsideravam Jesus por completo. Desconsiderava o fato de Jesus ser Deus. Outros, por sua vez, não enxergavam a divindade de Jesus corretamente, não tinham uma visão clara, definida de que Jesus Cristo era Deus e tentava, por causa disso, completar algo, não só a sua pessoa. E tentava, por causa disso, completar algo, a obra de Jesus. Quer seja através de rituais, quer seja através da crença de seres espirituais. Nós iremos, pela graça de Deus, observar como o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, corrigiu esses problemas, essas distorções, essas incompreensões, que haviam sim na igreja de Colossos, no que tange, no que diz respeito à pessoa de Cristo. E Paulo, ele faz isso tratando da supremacia, tratando da suficiência, tratando em especial da divindade de Cristo. Ele mostra, ele comprova, ele esclarece que Cristo é Deus. Por quê? Não só por causa do seu ser em si, por aquilo que ele é em sua pessoa, mas também Cristo é Deus através das suas obras, através das suas realizações. Primeiramente, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós atentássemos em especial, ou primeiramente, para a advertência que o apóstolo Paulo faz, antes de entrar nessa sua comprovação da divindade de Cristo, através do seu ser, através das suas obras. Eu queria que nós considerássemos a advertência que Paulo faz contra o engano em relação a Cristo. A advertência feita por Paulo contra o engano em relação a Cristo. Vejam aí, versículo de número 8. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 8. Diz-nos o seguinte, a palavra de Deus. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui, meus irmãos e amigos, de maneira geral, nós vemos o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, chamando a atenção dos irmãos em Colossos e também chamando a nossa atenção hoje para que eles, à semelhança do que deve acontecer conosco, estivessem atentos, estivessem apercebidos e não dessem ouvidos, atenção
a ensinamentos, a doutrinas contrárias sobre a pessoa, sobre a obra de Jesus. Então, se nós pudéssemos, vamos assim dizer, resumir, se nós pudéssemos sintetizar esse versículo 8, nós poderíamos interpretá-lo justamente dessa maneira. Paulo aqui, ele chama a atenção dos irmãos para que eles estivessem atentos, para que eles não dessem ouvidos aos ensinamentos contrários sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo. E é interessante, esmiuçando agora o texto, que o apóstolo Paulo, meus irmãos e amigos, ele usa palavras bem precisas. O apóstolo Paulo, ele usa palavras bem exatas, justamente para mostrar, justamente para apontar o seu cuidado quanto àquela situação que envolvia justamente a igreja de Colossos no que diz respeito aos pensamentos contrários que ali estava tentando se disseminar em relação à pessoa de Cristo. Por exemplo, quando o apóstolo aqui no versículo 8 ele diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar. Ele está mostrando, ou em outras palavras, era como que ele estivesse advertindo aqueles irmãos, era como que ele estivesse advertindo a cada um de nós hoje: cuidado, que ninguém vos venha capturar, que ninguém vos venha sequestrar, que ninguém vos venha pôr ciladas. A palavra enredar, que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 8, literalmente significa isso. Significa capturar, significa sequestrar, significa pôr em ciladas. Muito provavelmente, meus irmãos, muito provavelmente, meus amigos, o apóstolo Paulo, ao escrever estas palavras, ele tem em mente os mercadores de escravos, no seu tempo, que saíam mundo afora, capturando escravos em diversos países para poder comercializá-los em outros lugares. Ou seja, os irmãos de Colossos e nós hoje deveriam estar atentos, deveriam estar apercebidos, pois, uma vez que eles tinham sido transportados do reino das trevas para o reino de Cristo, eles não deveriam mais se deixar ser capturados. Eles não deveriam mais se deixar ser tornados cativos do reino das trevas no que diz respeito aos seus erros, no que diz respeito aos seus enganos. Isto ia acontecer, inevitavelmente, se eles dessem ouvidos àqueles ensinos, se eles dessem ouvidos àquelas doutrinas erradas, errôneas, em relação à pessoa de Cristo, que estavam se espalhando, que estavam se disseminando naquela igreja. Ora, os colossenses, meus irmãos, meus amigos, já haviam sido libertos do império das trevas, então eles não poderiam voltar àquela condição anterior, com os enganos, com os erros. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo atesta justamente essa realidade. Vocês já foram libertos do império das trevas. Vocês já foram libertos do império do engano. Vocês já foram libertos do império dos erros. Então vocês não podem se deixar capturar. Vocês não podem se deixar sequestrar por esses ensinamentos equivocados no que diz respeito à pessoa de Cristo, à pessoa do nosso Salvador. É por isso que lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo, em relação àqueles irmãos, disse: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, esse fato que havia se dado com os colossenses, esse transporte, essa mudança de realidade, apontava justamente para a proibição que eles tinham de voltar àquela condição anterior. Logo, aqueles irmãos, a semelhança do que deve acontecer conosco, não poderiam ser deixados enganar novamente. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que a razão, o motivo dessa advertência que Paulo faz aqui no versículo 8 é séria. O motivo, a razão dessa advertência que Paulo faz aqui, ela é seríssima. Por quê? Porque os colossenses, eles estavam sendo tentados a abandonar, a deixar o evangelho de Cristo por outro evangelho que desfazia da pessoa de Cristo.
por outro evangelho que desfazia da obra de Cristo, não reconhecendo Cristo como Deus, no sentido completo, no sentido errado, no sentido exato em si da palavra. Era um evangelho, meus irmãos, meus amigos, que não negava Cristo completamente, mas era um evangelho que achava Cristo insuficiente, não só para a salvação, mas achava Cristo insuficiente para a nossa santificação. Aí por isso Paulo abre os olhos. Por isso o apóstolo Paulo adverte aqueles irmãos: cuidado com esses ensinamentos. Cuidado com esse evangelho. Apesar dele não desfazer completamente da pessoa de Cristo, mas põe dúvida na sua eficácia. Não só em relação à salvação, mas também em relação à santificação. Ou seja, em outras palavras, era um evangelho que não via Cristo na sua divindade exata, completa, como nos é revelado nas Escrituras Sagradas. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o apóstolo Paulo, ele segue. Olhem aí, versículo 8. Com sua filosofia e vãs sutilezas. Cuidado que ninguém venha lhe enganar, lhe capturar, lhe sequestrar, com sua filosofia e vãs sutilezas. Isso que nós encontramos aqui no trecho da palavra aponta para a forma, aponta para o método que os falsos mestres daquela igreja estavam utilizando para espalhar os seus falsos ensinos em relação à pessoa de Jesus. Através dessas palavras que o apóstolo Paulo usa aqui, filosofia, através dessas palavras que o apóstolo Paulo usa aqui, vãs sutilezas, ele está mostrando que aqueles falsos líderes, que aqueles falsos mestres, eles eram hábeis, eles eram sutis, eles se utilizavam de uma retórica, ou seja, de palavras bonitas para enganar as pessoas. Contudo, na essência do seu ensino, havia futilidade, havia vazio, havia engano, porque eles estavam tentando transmitir um ensinamento equivocado em relação a Cristo. Cristo não é Deus completo. Cristo não é suficientemente salvador e santificador. Essa era essa ideia. Essa era a forma, esse era o objetivo. Então, aqueles mestres, meus irmãos, meus amigos, defendiam Cristo cuja pessoa não era divina. Aqueles mestres defendiam Cristo cuja obra era incapaz de salvar, cuja obra era incapaz de santificar. E quando nós olhamos e analisamos o restante do texto de maneira mais detalhada, nós aprendemos em que consistia esses falsos ensinamentos no que diz respeito a Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, esses falsos ensinos em relação a Cristo, que estavam tentando ser passados por esses falsos mestres, através das suas filosofias, através das suas vãs sutilezas, era um ensino baseado nas tradições. Era um ensino baseado nas tradições humanas. É por isso que no versículo 8 o apóstolo Paulo diz: conforme a tradição dos homens. Conforme a tradição dos homens. Através dessa expressão, o apóstolo Paulo ele está se referindo a um grupo, meus irmãos e amigos, de judeus, que existia e que atuava naquela igreja, lá na cidade de Colossos. Alguns desses homens tentavam incutir na mente dos crentes, gentios em sua maioria, a necessidade que eles tinham de observar determinadas cerimônias, a necessidade que eles tinham de observar determinados ritos do Antigo Testamento que haviam sido abolidos através da obra e do sacrifício do Senhor Jesus. Estavam tentando transmitir a ideia da necessidade que aqueles cristãos tinham, da necessidade que aqueles crentes tinham de se submeterem a cerimônias, de se submeterem a datas, de se submeterem a festas sagradas nos judeus no Antigo Testamento, mas que tinham sido ultrapassadas por causa da suficiência da obra de Cristo lá na cruz do Calvário. Eles não negavam que Cristo era Salvador, diretamente falando, mas eles mostravam que a obra de Cristo ela só tinha valia,
A obra de Cristo, ela só tinha valor se ela fosse somada, se ela fosse adicionada a essas prescrições, cerimônias, datas religiosas que haviam sido suplantadas pela obra de Cristo. Em outras palavras, queriam adicionar Cristo a todo o cerimonialismo do Antigo Testamento. Era nisso que consistia, em primeiro lugar, aqueles falsos ensinos. Mas não só isso, não só isso. Em segundo lugar, aqueles falsos ensinos que estavam tentando desfazer da pessoa de Cristo, eles eram baseados no misticismo. Aqueles falsos ensinos, dos quais o apóstolo Paulo adverte aqui, ele era baseado no misticismo. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Conforme os rudimentos do mundo. Conforme os rudimentos do mundo. Então, estava se espalhando entre os colossenses a crença, a fé, no governo dos astros celestiais e no poder dos anjos sobre as pessoas. Essa expressão que nós temos aqui, rudimentos do mundo, significa literalmente os elementos do mundo, tais como o sol, tais como a lua, tais como as estrelas e também os anjos. Em outras palavras, se estava ensinando que esses elementos, que esses astros, que esses seres, eles tinham poder, não só no mundo físico, mas também eles tinham poder no mundo espiritual. Assim, esses astros e esses seres deveriam ser buscados, deveriam ser temidos, deveriam ser reverenciados, porque Cristo não detinha todo o poder, toda a autoridade.